Salve, galera. Os pessoal pedindo lá no Instagram para fazer alguns vídeos aqui no canal, dando algumas dicas de treino. Eu resolvi começar a fazer uma série de vídeos aqui para ajudar você que está iniciando no jiu-jitsu a fazer boas escolhas, a te dar uma orientação bacana que vai te ajudar, mesmo à distância. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar aqui, se você seguir esse passo a passo, algumas dicas que eu vou passar para você ao longo do tempo, que nós estaremos conversando aqui. E eu vou começar essa série de vídeos com uma coisa que é muito incômoda para as pessoas que estão querendo começar a treinar. Elas se cobram demais, elas ficam em dúvidas, elas têm perguntas frequentes, elas têm medo, ansiedade, frustração, uma série de sentimentos que acaba atrapalhando as pessoas a iniciarem um treinamento ou continuarem o treinamento, continuarem se dedicando, uma vez que elas se matriculam na academia. Então eu fiz uma listinha aqui dos 10 principais erros que eu acredito que atrapalham seu desenvolvimento no tatame, no jiu-jitsu, e às vezes até mesmo na vida, algumas coisas na vida, algumas questões profissionais ou nas nossas relações pessoais. E eu resolvi anotar aqui e escrever porque eu acredito, como muita gente acredita, que a escrita é uma das maiores conquistas da humanidade. Por isso que eu gosto sempre de estar listando, gosto de estar lendo e fazendo uma listinha daquilo que é importante. Eu sugiro que você faça isso também. Então, pessoal, eu vou dizer aqui 10 erros, os 10 principais erros que levam uma pessoa a não evoluir no tatame, não evoluir no treinamento, né? E uma vez que ela já está matriculada, tá bom? Uma vez que ela já iniciou o seu treinamento ali. Então, sem enrolação, vamos lá. Querer finalizar toda hora. Aquela pessoa que todo momento do treino ela quer busca a finalização, às vezes ela perde um pouco da diversão, ela perde um pouco da visão das outras posições, das outras possibilidades que pode estar naquele exercício, naquele movimento na hora do treino, porque ela está muito focada em finalizar. Eu vou fazer uma analogia aqui para você poder entender. Imagina que você está viajando de carro, né? E você está passando ali por uma paisagem bacana, tal, os bichos ali, as árvores, né? As aves, e aquelas árvores bonitas, aquela paisagem, e você está sempre acelerando, não tem? Querendo chegar naquele destino rápido. Você acaba perdendo detalhes da paisagem, né? Você acaba não aproveitando a viagem, de fato. Porque às vezes a viagem a gente pensa que é só o destino. Não, cara. Não é o destino. É o caminho também que você percorre. Ele tem que ser satisfatório para você. E quando você treina só querendo finalizar, você acaba limitando seu campo de visão, e você fica muito focado numa coisa e você não evolui para outras posições, para outras transições. Então a forma que você deve combater isso é relaxar no treino e treinar de uma forma mais tranquila, mais colaborativa com o seu colega de treino. Em vez de fazer do treino, do rola, uma competição à parte, você deve fazer um treino colaborativo. É óbvio que em alguns momentos do treino, em alguns momentos do seu aprendizado, o treino tem que ser mais duro mesmo, o treino tem que ser mais pegado. Mas na maioria das vezes tem que ser um treino colaborativo. Agora, em época de competição, não, aí já tem um treino mais específico. Tal. Em alguns momentos, né, também a gente faz um treino mais duro, contra os graduados e tal, e por aí vai. Mas para você que está iniciando, a sugestão que eu te dou é você tentar trabalhar mais as posições e se concentrar mais naquilo que o professor está passando e tentar fazer durante os treinos. Tá? Não ficar vendo posição na internet, querer fazer a posição que você vê na internet. Porque às vezes é difícil você fazer aquilo que você treina na academia, o que dirá você fazer uma posição da internet, que você viu lá. Beleza? Então esse aí foi o primeiro erro, vai anotando aí, que atrapalha a sua evolução, é querer finalizar toda hora. O segundo erro, pô, nem se fala, né? O segundo erro é usar a força ao invés da técnica. É óbvio que falar em técnica com quem está começando é um pouco complicado, né?
porque a pessoa está entendendo a técnica, ela repetiu algumas vezes, ela treinou e tal, mas ela ainda não entendeu como essa técnica funciona. E de fato leva um tempo até que ela consiga entender a dimensão de como essa técnica funciona. Então a sugestão que eu te dou é de você mais uma vez relaxar, tentar entender as posições. Às vezes você não vai conseguir efetuar aquela posição naquele momento, naquele treino, mas isso é importante que você não fique frustrado, porque isso é normal, isso sempre vai acontecer, independente da sua graduação, independente do seu nível. Mesmo que você está começando, é muito comum a pessoa que está iniciando o treinamento, ela treina e dá um branco. Começa o treino ali, na hora, ela não consegue enxergar nada, esquece tudo. Isso é mais normal do que você pensa. Então você não deve se frustrar, você deve simplesmente continuar, voltar no outro dia e tentar mais uma vez, que uma hora você consegue. E tira dúvidas com o seu professor e com o seu colega de treino também, ele é seu parceiro, que ele vai te dar um toque ali, vai te dar uma explicação, e os dois vão crescer juntos, vai aprender junto. Porque o jiu-jitsu a gente não aprende sozinho, a gente aprende em equipe, aprende com um colega nosso lá colaborando com a gente, com o nosso professor colaborando. Por isso você não deve se sentir frustrado, tudo bem? Errou a posição, se você estiver fazendo muita força, também na posição está errado, tá bom? Posição nenhuma exige muita força. No jiu-jitsu tudo é técnica, é um tempo de resposta, é um tempo de reação. Então, usar muita força é o segundo erro que eu acho muito grave, digamos assim, vamos usar essa palavra grave, né? Que trava a sua evolução no tatame. Beleza? Galera, terceiro erro aqui que vai combinar, vai casar com esse segundo erro aqui, é você prender a respiração, você não respirar, entende? Porque você está usando muita força, você está muito tenso ali no treino, ali, você não respira, você cansa rápido, você fica muito ofegante dentro do treino, e isso dificulta a sua concentração, porque você, como eu falei, você está um pouco relaxado para poder treinar. O jiu-jitsu é divertido. Quando você está na academia, quando você está treinando, você não está em uma briga de bar. Então é importante que você entenda isso e você treine com seus colegas ali em parceria mesmo, entende? Não é uma briga, então você não precisa ficar tenso, nervoso. Então quanto mais você relaxar, quanto mais você estiver presente naquele momento ali, mais em consciência, não tem? Presente em consciência das situações que estão acontecendo, mais você vai evoluir. Pode confiar em mim, beleza? Então respira, cara, relaxa, se concentra nas posições e você vai render mais, você vai cansar menos, você vai conseguir terminar os treinos, porque, mais uma vez, quem está iniciando fica muito tenso, muito ansioso e não controla a respiração, consequentemente faz muita força também. O resultado disso é você bater até na pressão. Não tem posição nenhuma encaixada, mas você vai e bate ali, porque você já desgastou demais, fez muita força e não respirou. É a combinação perfeita para você ter um mal-estar dentro do treino e você não terminar os rolos, tá bom? Então é isso aí. Respire, beleza? Galera, o erro para esse aqui é brincadeira também, né, cara? É o que eu tô falando. É você ignorar o básico. Esse é o quarto erro. Ignorar o básico. Você não pode negligenciar o básico. Você começou a treinar agora, você tem que focar naquilo que o seu professor está te ensinando na academia. Porque é muito comum as pessoas que começam a treinar, você sabe muito bem disso, as pessoas ficarem assistindo posições na internet e tentarem replicar aquilo que elas veem na internet no treinamento. E isso não vai funcionar. Porque você precisa desenvolver uma memória muscular, um tempo de reação para poder concluir as posições. E se você fica vendo posições na internet, é muita informação para você processar e você nem está treinando aquilo, você está só assistindo. Então isso também é um fator decisivo no seu baixo desempenho, digamos assim, quando você está iniciando o seu treinamento. Então, cara, evita ficar ignorando o básico, evita ficar vendo aquele monte de posição na internet lá, que isso aí não vai te trazer progresso. Na verdade, isso aí vai te trazer até uma estagnação. Você vai ficar lento dentro do treino porque você não sabe o que você está fazendo. Você pensa muito, mas você pensa coisas que você viu na internet. Você não está raciocinando naquilo que o professor passou para você na academia. Então, mais uma vez, não ignore o básico. Vou dar um exemplo aqui do básico, como que ele é eficiente no jiu-jitsu. É que quando você assiste as lutas no UFC, no MMA, ou no MMA em geral, qualquer outro evento de MMA,
Geralmente, o que você vê? As posições mais eficientes do jiu-jitsu, aquelas que pegam lá, o quê? É um mata-leão, é um armlock, é um triângulo, é uma americana, é uma kimura. São esse tipo de posição. Não são posições que você vê assim, é o básico. São posições básicas, fundamentais, que elas valem já na faixa branca. Então não negligencie o básico. Beleza? Galera, o quinto erro. Esse aqui, meu irmão, porra, esse aqui eu vou te falar. Quinto erro. Meu irmão, é você não saber perder. Cara, você tem que saber perder. O ego. O ego, a vaidade, o egoísmo, ele atrapalha você em várias situações da sua vida. Seja no tatame ou nas suas relações pessoais, no seu ambiente de trabalho. Então é importante que você tenha humildade e você saiba perder. Ninguém quer perder. A gente vê o cinema, a internet, todo mundo fala, alguns esportistas, perder é isso, perder aquilo. Cara, todo mundo vai perder em algum momento da vida. Não existe aquele grande campeão que nunca perdeu. E assim é no tatame. Se os grandes campeões perdem, o que dirá nós que estamos aqui treinando por lazer, por esporte, por diversão, para manter a saúde. Então é importante que você, que buscou o jiu-jitsu, para você poder melhorar a sua qualidade de vida, é importante que você tenha paciência consigo mesmo e tenha respeito ao tatame e aos seus colegas de treino. Não existe vergonha nenhuma em você ser finalizado, em você perder, entre aspas, um treino. Porque no tatame ninguém perde, a gente aprende, entende? Então, quando uma pessoa te finalizar ali, quando você não tiver um desempenho que você espera de você mesmo, você não fique frustrado. É óbvio que eu não quero que você fique, como se diz, acomodado, numa zona de conforto, achando que aquilo ali é tudo que você pode fazer. Não. Se você vai no tatame, se você vai no treino, se você faz o seu melhor no treino, se você entrega suas melhores capacidades físicas, sua melhor consciência mental, corporal, sua educação, seu respeito, se você entrega isso no tatame, deixa isso no treino, meu irmão, não tenha dúvida, você saiu crescendo, você saiu ganhando, e você, mais do que você sair crescendo e ganhando, você saiu colaborando com o ambiente de treino, com o ambiente da academia, com seus amigos, e com certeza eles irão retribuir isso para você em algum momento. Então, meu irmão, saiba perder, porque quando você perde, você está ganhando experiência, você está ganhando resiliência, força mental, autoconhecimento. Quando você evita, quando você fica com raiva de perder, evita, deixa o cara te machucar para não bater, cara, você está perdendo para o seu ego. Então você está perdendo duas vezes. Beleza? Então, meu irmão, aprenda a perder. A gente tem que aprender a ganhar. A gente gosta de ganhar, todo mundo quer ganhar. Mas é importante que você saiba lidar com a derrota também. Beleza? Então é isso aí, galera. Aceite, às vezes, que você não vai ter aquele desempenho bacana no tatuando, aquele desempenho que você quer. Isso já aconteceu com todo mundo. Todos os erros que eu estou listando aqui são erros que eu já cometi também. Eu tenho certeza que a maioria dos faixas pretas, a maioria dos professores, eles que forem assistir esse vídeo, eu tenho certeza que muitos desses erros eles já cometeram, que é um processo normal. E é por isso que você deve se encorajar e não desistir, porque isso é da natureza humana. A gente não querer perder, a gente quer ganhar sempre. Mas o jiu-jitsu faz a gente desenvolver mais humildade, entende? Entender que nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Fechou? Galera, o sexto erro, cara, esse aqui também é básico. É você treinar só o que você gosta, não tem? Você ficar na sua zona de conforto, fazer só aquele jogo que você fica ali em segurança. Isso não é legal para você, porque você não vai desenvolver, cara. Você pode até ganhar os treinos, é o que eu falo, o ego. Você não quer se colocar em situações difíceis, você não quer, entre aspas, perder. Brother, mas você tem que treinar, você tem que treinar, você tem que arriscar, você tem que se expor. Porque é só através da exposição que você vai desenvolver transições, tempo de reação, para você poder desenvolver as defesas. Porque é muito fácil você treinar quando você amassa, quando você bate todo mundo. Mas o jiu-jitsu de verdade ele é desenvolvido no momento que você está cansado, fadigado, porque você está se expondo ao treinamento, você está testando outras coisas. Então aí que vem o seu crescimento, vem a sua consciência corporal e o seu desenvolvimento técnico. Então, saiba trabalhar as posições, tentar buscar transições. Se você gosta só de fazer passagem de guarda, comece a trabalhar por baixo, raspando, fazendo guarda. Se você gosta só de fazer guarda, treine um pouquinho por cima, passando.
Porque eu não sou daquele tipo de pessoa que fala assim, eu sou passador, eu sou guardeiro. Cara, eu acho que isso, assim, com todo respeito, quem tem essa opinião, eu acho que isso não é bacana. Cara. Eu acho que, tipo assim, você tem que ser jiu-jiteiro, cara. Você tem que ser um cara do tatame, não tem? Porque, vamos supor, você gosta de raspar, você gosta de fazer guarda. Beleza. Aí não gosta de passar. Aí você tem um cara que é bom de guarda também lá, o cara consegue fazer uma raspagem com você ali, então te finaliza, porque você não sabe, como se diz, fazer uma postura, você não sabe fazer uma passagem, não sabe o momento de tirar a mão ali, de fazer uma esgrima, e você está sempre fazendo guarda ali, então às vezes você não consegue ter o mesmo reflexo, a mesma visão de quem está por cima, fazendo a passagem, de quem trabalha as duas coisas. É óbvio que todo bom guardeiro vai, quando estiver na passagem também, fazendo passagem, ele vai entender as brechas ali, porque ele faz guarda. Mas é um pouco diferente quando você está treinando no ritmo, não tem? Treinando as posições, fazendo aquele ritmo mesmo, que cada exercício, cada fundamento, que cada conceito técnico exige de você. Então, não fique treinando apenas o que você gosta de treinar. Tente treinar aquelas posições que realmente você fica mais desconfortável, você fica exposto a ser finalizado, a tomar um amasso no tatame. Porque é aí que você vai ter um desempenho e um desenvolvimento técnico realmente maior e mais eficiente. Beleza? Então esse aí, galera, é o sétimo erro, o sexto erro, perdão. Galera, o sétimo erro. O sétimo erro é o seguinte, cara, esse aqui é demais também. O sétimo erro é o quê, galera? O sétimo erro é você querer se comparar o tempo todo, entende? Você está o tempo todo se comparando com as pessoas, você está se comparando com o cara que chegou depois de você na academia, né? E você está se comparando com a pessoa que é mais velha que você, ou com a pessoa que é mais nova que você. Mas, cara, você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que se comparar com você mesmo, você tem que olhar para você, entende? Porque as pessoas, elas têm tempos de aprendizado diferente. Tem algumas pessoas que aprendem mais rápido. Algumas pessoas têm mais habilidade de fazer algumas coisas. Eu fico estarrecido às vezes e feliz até, porque tem alguns alunos meus que chegam aqui, eles são bem melhores do que eu na época que eu comecei, cara. Tem gente que chega na primeira aula aqui, a pessoa está fazendo fuga de quadril, rolamento, tudo certinho. E, olha, na segunda, terceira aula, a pessoa está fazendo um armlock bacana ali. Aí eu não sei se eu que sou um bom professor ou a pessoa que tem muita habilidade. Eu acho que é as duas coisas, né? Mas, sério, brother, tem pessoas que têm muita mais habilidade. Você vê a pessoa, por exemplo, tem 3 exercícios básicos, né? Que é, vamos colocar aí, 4 exercícios básicos. Levantar a técnica, fuga de quadril, rolamento de frente e rolamento de costas. Cara, tem pessoa que chega com um desses fundamentos e parece que a pessoa treinou a vida toda. Então, quando chega as 4 pessoas, cada uma vai ter um desempenho melhor em um determinado fundamento. Então, por aí você vê que você não pode se comparar com as pessoas. Simplesmente as pessoas têm formas de associar, de assimilar informação diferente, elas processam diferente, o seu corpo responde aos estímulos diferentes. Então você não pode se comparar com ninguém, porque você vai acabar se prejudicando, você vai acabar se frustrando. Existem posições que eu não consigo fazer, que você não consegue fazer, e que outras pessoas não conseguem fazer, mas uma outra grande maioria consegue fazer. Existem posições que eu não consigo, mas que você vai conseguir fazer, que você consegue fazer. Então, tipo assim que funciona o jiu-jitsu. É por isso que o jiu-jitsu é tão democrático, porque existem técnicas, existem bases, fundamentos, conceitos, eles servem para todos os tipos de biotipo, todas as idades, né, homens, mulheres. Então, você não deve ficar se comparando com ninguém. Você deve simplesmente se comparar com você mesmo, suas ações e, acima de tudo, seu comportamento dentro do tatame. É isso que você tem que se comparar e analisar. Como que você está reagindo quando você perde? Como que você reage quando você ganha? Beleza? Então aí sim, olha para você, brother. Beleza? Então esse aí é o sétimo erro. Cara, se comparar o tempo todo, isso é frustrante. Sempre vai ter alguém melhor que a gente, cara. Então não tem por que você estar. Você tem que olhar, melhorar, evoluir, fazer o seu melhor todo dia. Lembra que o Bernardinho fala? Não reclame, não se explique, apenas apresente-se e faça o seu melhor. Beleza? Os Galera, não, esse aqui é brincadeira, brother. Esse aqui, brother, o oitavo erro. Brother, o oitavo erro, meu irmão, fazer pergunta fora de hora. Brother, eu sei que você está começando.
ou às vezes até mesmo você já é graduado, mas às vezes ninguém falou isso com você, ninguém te cobrou. Cara, fazer pergunta o tempo todo, fazer pergunta fora de hora, é a pior coisa que você pode fazer no tatame. Meu irmão, isso é irritante. O professor está explicando a posição ali, às vezes ele nem acabou de explicar a posição. Aí a pessoa vai perguntar, mas tem defesa isso aí? Mas se o cara fizer isso? Mas se o cara fizer aquilo? Meu irmão, presta atenção. Você que está começando, você faixa branca. Cara, presta atenção no que o professor está explicando. Tenta escutar, observar o máximo possível. Não fica perguntando fora de hora, porque a aula é coletiva. A sua dúvida pode não ser a dúvida do seu colega que está do seu lado. Então você acaba atrapalhando a aula, você atrapalha a explicação e você atrapalha a pessoa que está processando as informações ali para poder chamar atenção para você, a sua pergunta. Você quer questionar, fazer perguntas? Pergunta no final da aula. Ou então, entre uma situação de treino e outra, você chega ali e conversa com o seu professor, tira uma dúvida, se tiver tempo. Ou então, se você tiver tempo e disponibilidade, agenda uma aula particular com o seu professor e tire algumas dúvidas que você acha que está tendo mais dificuldade no treino. Mas não fique fazendo perguntas fora de hora, porque isso é muito, como disse aquela apresentadora, esqueci o nome dela, mas vou usar o que ela fala que isso é muito deselegante. Vou usar essa palavra, muito deselegante. Para não falar que, pô, você é chato pra caralho, entendeu? Mas é muito deselegante. Mas é isso aí, meu irmão, você tem direito de perguntar, mas você não pode ser inconveniente, tá bom? Perguntar é normal, tirar suas dúvidas é normal, é bom que você tenha dúvidas. E um dos grandes erros também, uma coisa que eu acho engraçado, é que você faz, quando você está dando aula, aí você chega pro pessoal falando assim, acabei de explicar a posição, por exemplo. Então, beleza, galera? Pô, amarra o kimono e tal, beleza? Qual a posição? Alguma dúvida? Todo mundo. Ninguém, todo mundo fala, não tem nenhuma dúvida. Aí eu falo, caraca, meu irmão, eu devo ser burro pra caramba, porque eu tenho dúvida até hoje. Acho que sou o cara que tem mais dúvida no tatame, sou eu. Mas eu acho que isso é saudável, porque a dúvida faz você buscar informação, faz você estudar, faz você treinar, né? Então é isso aí. Mas, meu irmão, não pergunte, faça perguntas fora de hora, não seja inconveniente. Fechou? Cara, o nono erro é você. Isso aqui também é básico, né, Bruno? É você não descansar o suficiente. Cara, você tem que descansar. Já ouviu aquela frase? O descanso faz parte do treino? Cara, é uma grande verdade. Você tem que descansar. Porque você descansado, você vai prestar mais atenção no que o professor está ensinando, você vai ter mais consciência dos movimentos que você fizer durante o treino, você vai diminuir os riscos de você causar uma lesão no seu companheiro ou você mesmo se lesionar. Então o cansaço ele faz parte do treino. A sua imunidade vai ficar sempre forte, você não vai ficar pegando resfriado, virose toda semana aí. Então você tem que se cuidar. O descanso é essencial. É comum você que está começando, você se empolgar demais e querer treinar o dia todo dia e tal. Eu, como eu falei com você, eu já cometi esse erro, eu fiz isso também. É óbvio, cara, se você tem uma saúde bacana, se você pode, claro que você deve fazer isso aí, entende? Mas é interessante que você, de fato, tenha um tempo de descanso, um pouco de repouso, né? Uma boa hidratação, uma boa alimentação, se puder tomar uma suplementação ali para você equilibrar suas energias, sua proteína ali no seu organismo, é importante. Porque treinar também sem orientação, treinar de qualquer forma, claro que você vai aprender, você vai evoluir e tal, mas em algum momento seu corpo vai te cobrar e a cobrança às vezes vem cara, beleza? Então descanse, meu irmão. O último erro, esse aqui é o 10º erro, tá aqui, o 10º erro. Brother, o 10º erro é você querer resultado rápido. Meu amigo, uma coisa que não existe na vida é resultado rápido para tudo aquilo que é importante. E o jiu-jitsu não existe atalhos. Qual o segredo do jiu-jitsu? Tem um cara que fala que
eu esqueci o nome dele, Pedro Sobral, eu acho. Eu sigo o canal dele. Ele é um cara do marketing digital, tal, dos anúncios online. Eu sempre assisto as lives dele, é muito bacana, eu gosto. Cara, ele fala o quê? Ele fala o segredo dos anúncios online, o segredo dos anúncios online são os anúncios online. Ele fala assim, eu acho massa. E, bicho, uma coisa que eu faço analogia para o jiu-jitsu. O segredo do jiu-jitsu é o jiu-jitsu. Mas como assim? Cara, o jiu-jitsu é o quê? É um treinamento. Então, qual o segredo do jiu-jitsu? Treinar jiu-jitsu. Você não vai ter atalho, não tem para onde você correr. Você tem que treinar, você tem que estar no tatame. Então, você querer resultado rápido, ainda mais quando você está começando, brother, é perda de tempo e é frustrante. Você vai se frustrar. E eu não quero que você se frustre. Então, eu vou falar com você aqui, ó. Vem cá. Irmão, você vai apanhar. Não gostou do que eu falei? Não? Deixa eu repetir. Você vai apanhar. E você vai apanhar e muito. Vão arrastar a sua cara no tatame. Eles vão te amassar, meu irmão. Vão te amassar, meu. Mas olha só que bacana. É pro seu bem. Olha que legal. Tudo isso é pro seu bem. É para você ficar bom. O bom do jiu-jitsu é isso, cara. Você briga, você bate, apanha, mas continua amigo. Olha que legal. Mas falando sério, não existe resultado rápido. Você tem que treinar, você tem que se esforçar, você tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar outra coisa. Você não pode querer aprender jiu-jitsu em casa, vendo vídeo na internet. Esse vídeo aqui, por exemplo, aqui, é um vídeo educativo. Esse vídeo aqui você aprende alguma coisa nesse tipo de vídeo. É claro que aprende, mas você tem que botar em prática agora no tatame. É diferente de você ver posições e querer fazer posições aleatórias lá que você nunca treinou. Beleza? Então, meu irmão, nada na vida, nada que tem valor é rápido. Ainda mais de jiu-jitsu. Se você estiver na academia e você está graduando muito rápido, meu irmão, com todo respeito, não é a academia certa para você. Não é a academia certa para ninguém. Porque o jiu-jitsu não existe atalhos. O jiu-jitsu é muito difícil, cara. Mas é muito gostoso. É muito bacana treinar. É muito bacana, muito, como se diz, prazeroso você estar ali, botar o kimono, ou treinar um noguezinho ali. É muito bacana. Eu gosto muito, eu amo isso. Eu indico para todos vocês. Então, meu irmão, abre mão. Não tente ter resultado rápido. Isso não vai acontecer. Beleza? Galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele joinha, tá bom? E se você está começando, cara, eu tenho um curso de drills, tá o QR Codezinho aí, então você chama aí no WhatsApp, te manda o link. É um curso de drills para mobilidade e explosão que vai te ajudar e muito na sua evolução no tatame, tá bom? Vai te ajudar a desenvolver mais coordenação motora, mais tempo de reação, mais mobilidade. Você vai treinar de uma forma mais inteligente no geral, beleza? Então, isso sim é um drillzinho bacana que vai te dar um pouco mais, como eu falei, de coordenação motora e resposta, e vai evitar você ter lesões e fazer movimentos errados, que vai machucar seu colega de treino. Beleza? Então, galera, adquire esse curso que vai te ajudar bastante, tá bom? E mais uma vez, obrigado aí. Estou começando aqui no canal com esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Tudo é muito diferente, é novo. Prometo que vou tentar melhorar. Mas é isso aí. Até a próxima, galera. Coloque essas dicas no seu treinamento, no seu campo de visão aí, no seu raciocínio. Bons treinos. Forte abraço a todos. Ossa!